Olha, antes de começar, isso é com você. Vocês ficam parando de falar que eu falo demais, hein? Eu tenho que me virar aqui pra preencher espaço, pra Vamos organizar as fazer coisas. o tema. Bota aí no chat. Para de falar. Vou Bota jogar assim, pra vocês. hashtag Ogundadil Galvão. Pronto. Galvão não tem a voz Ogundadil Galvão. Não, é porque lembra quando o Galvão Bueno falava pra caramba? Fala, Galvão. Aí botou todo mundo lá. Então vamos lá. Hashtag Ogundadil Galvão. Melhor, pra melhorar, que tem gente que não sabe escrever Ogundadil, bota assim. Hashtag Léo Galvão. Léo Galvão. Léo Galvão. Vamos ver quantos Léo Galvão vai ser colocado dentro do nosso chat. Beleza? Vamos lá. Fala aí, Gundadil. Vamos pro tema, Flavinho. Vamos pro tema. O tema... Encantados. Lendas, folclore e religião. Boro. Vamos lá. Falar sobre encantados, né? Encantaria, lendas, folclores, religião. É bem legal a gente entrar nesse tema porque tem até um filme na Netflix, né, que fala sobre as lendas, os folclores, Saci, né? E é até muito interessante porque nesse filme a gente vê que aquela mulher que vira borboleta, né? A Cuca, né? A Cuca, A Cuca vira borboleta? Ela se encanta como borboleta. Pra mim, a Cuca era um jacaré, cara. Eu tô pois é. perdido no Monteiro Lobato. Eu acho que o Monteiro Lobato trouxe uma outra Cuca. Naquela ali, ela tem esse lado, ela entra nos sonhos. Por isso que botaram a Cuca. E ela, se você for analisar, ela é muito ligada ao Oiá. Ah, isso é outra Cuca. Ao Oiá. Não tá falando do sítio, não? Não, viajando. Não. Essa Cuca é dessa série da Netflix que foi muito bacana. Onde o policial, que era o policial. Como é? Policial de eu não assisti. Defesa de animais. Policial ambiental. Ele era filho do Boto. Entendeu? Por isso que ele tinha toda aquela situação de encantaria e tal. A história daquele cara do pé virado. Ele era filho de quem mesmo, Flávio? Não, vem lá ele, quinta série depois. Curupira. Curupira, tem o Curupira. É Curupira, cara. É Curupira ou Curupira? Ah, não, tem dois. Pegou, viu? Porque é Curupira, cara. Curupira. O pé virado, lavorando. Então tem o Saci Pererê, tá? Então, bem legal. E essas histórias, elas trazem, são lendas brasileiras. Até onde isso entra nos encantes, lendas folclóricas e religião? Podia dar essa ideia pra gente, Babá Maurício? Boa noite a todos, primeiramente, né? Desculpa o atraso, vai para deixar que trabalha e né? Verdade. A encantaria, ela é um mundo paralelo, tá? Ela surgiu junto com os nossos índios, né? Com o culto tradicional brasileiro, né? A encantaria, ela vem desde a pagelança, né? Esses cultos vêm se desenvolvendo e com a migração dos estrangeiros para cá, houve essa miscigenação, aonde os portugueses, os austríacos, os espanhóis, os italianos, né, entrou, né, e conheceu o nosso culto e foi se miscigenando para formar a encantaria brasileira. Essa parte aí folclórica não condiz muito com a nossa religiosidade, né? Sim. Porque a encantaria, o foco dela é lá no norte do Amazonas, que começa por ali, desce para Belém, Pará, Piauí, Maranhão. Quando ela chega já no nordeste, na parte de Recife, na parte Sergipe, Rio Grande do Norte, ela já entra para Jurema. Já é outro tipo de encantaria. Então são duas ramas de vertente um pouco diferentes. E acaba pegando um pouco com o tema, Babá Maurício, porque, assim, no caso, o tema encantados, religião e folclore, ele aborda justamente esse aspecto geral que o senhor vem falando. Isso. Por exemplo, tem orixás que as pessoas falam que são encantados, e já está numa parte africanista. A Jurema, como o senhor citou muito bem, fala de uma outra parte que tem a ver com a nossa pagelança brasileira. Sim. E aí, por dentro do tema, como o senhor abordou muito bem, a gente vem falando de tudo isso, como o Flávio também falou muito bem, de seres mitológicos que são presentes, são oriundos e pertinentes à nossa terra, por exemplo, como o Saci. Saci, se a gente fizer uma analogia a grosso modo,
o senhor, que é babalorixá também, do cultura iorubá, você enxerga seres que são extremamente similares, por exemplo, como o Aroni, que tem uma deficiência e guardião da fauna e da flora. Aí se você pegar o Curupira ou o Curupira, você vê deidades parecidas com o próprio Ossan, por exemplo. A Ana botou aqui, é Cidade Invisível o nome do filme, na Netflix. Olha, Aninha, abraço, beijão. Não. É a Ana Oguna Coelho, filha de santo dele, minha filhada. Tá, é outra, que vai ser entrevistada também. Tá bom. Então, Aninha, abraço. Mas a Aninha também tá. Abraço do A Aninha tá aí assistindo. Então, tá falando aí da mesma coisa. Tem coisas que você tem que fazer traços de analogia e são seres tão encantados quanto outros seres. E aí, da onde vem essa mixigenação que o senhor falou, né? É a mistura dos povos que se agrega diretamente à religião. E aí, acho que a gente pode cortar esse tema agora e partir direto pro que interessa. Vamos botar o jogador camisa 10 para fazer entrevista. Vamos botar esse cara para falar. Vamos de entrevista, Flavinho? Vamos. Vai soltar a abertura? Não, já foi. Já foi? Mete bronca. Já mistura o caldo todo. Por isso que eu fiz a abertura antes. Porque tá tão interligado, tá tão misturado. Porque essa questão de lendas... Deixa eu botar a câmera para mim que tu é muito feio. Então, assim... Já postaram aqui, tá? Hashtag Léo Galvão. Oh, meu Deus do céu. Eu quero o giro do Galvão. Não, mas é sério. É bem interessante porque, como você falou, Aroni, muitas pessoas falam, assimilam Aroni a Saci. Assimilam a Saci. Assimilam algumas... E fala no Dube, um Ali, e quando o Olodumare chegou e falou assim, não, eu preciso de uma telha, preciso de um assentamento para que as pessoas roguem aos ancestrais. E mandou todo mundo. E existia na Terra os espíritos encantados, Eborais, que tinha o Ciclope, tinha... o nego fala aí... Seus parentes. Os nossos, né? Então, assim, o mal é esse. Depois toma até tapa na cara o Nascimento. Aí o que acontece? Na verdade, existiam os espíritos encantados, sim. Eles que não se evoluíram, eles não quiseram buscar essa evolução. Ou tem função que são pertinentes. Isso. Então, será que realmente esses espíritos encantados, que falam no Dubewali, será que dentro da nossa terra brasileira, né, seria esses encantos de lendas folclóricas? Por isso a pergunta, Babá. Bom, Maurício vai nos responder. Isso aí, porque essa é a pergunta. Até onde o folclore ele entra dentro das culturas religiosas, não só dentro da encantaria, não só dentro das Mas antes de você fazer o Maurício começar pelo meio, vamos seguir o Não, sim, mas eu só estou dando uma complementação do que é esse tema. Entendeu? Por esse motivo. Vamos fazer uma hashtag Flávio Galvão? Não começa não. Quem Babá Maurício, seja muito bem-vindo ao Sagrado Podcast. Tempos que não vejo o senhor, como vai? Não tive tempo de apertar a sua mão porque a gente está na correria do dia a dia. 3 anos já, né, Babá Maurício? Babá Maurício, vamos lá, Babá Maurício. O Brasil está ansioso para saber o que é encantaria. Mas antes de saber o que é encantaria, a gente precisa saber quem é o mestre de cantaria, o Babalorixá. Quem é o Maurício de Oxóssi? Como foi sua infância? Fala um pouquinho da sua vida, Babá. Fica à vontade. Vamos lá, né? Eu sou pernambucano, natural de Recife, nasci na capital de Pernambuco, em Recife mesmo. Eu conheci a Jurema quando a minha família inteira, da parte paterna, ela é juremeira, né? E as minhas avós, eles eram do Nagoebá, e as minhas tias eram da Jurema de Recife, que a Jurema tem várias ramas. A rama de Recife é uma, a rama de Rio Grande do Norte é outra, e tem essa diferença de algumas particularidades. E eu conheci a Jurema lá. Aos meus 5 anos de idade, eu tive um problema de saúde, eu tive febre tifo, e a minha mãe biológica, né, tinha feito uma promessa, junto com a minha avó, se eu sarasse, que ela me daria para a Messa Paulina cuidar de mim, e o meu caboclo, que é dono da minha casa, o pai flecheiro, cuidar de mim. Sem querer ele interrompeu. Você falou agora de Mestra Paulina, Madame Paulina. Eu tinha um tio também que faleceu há pouco tempo agora, tio Djalma. Ele era juremiro, também faleceu há pouquíssimo tempo. Ele incorporava, ele virava com essa mestra. Ele deu uma saudade danada. E justamente, pernambucano como o senhor. Pode continuar, né?
E passou o tempo. Aí a minha avó, ela falou, naquela época, ela fez hoje eu sei o que é, porque é um tipo um encantamento para que parasse essa minha parte mediúnica até eu me encontrar. Porque eu tinha 5 anos, eu tinha muita visão de muitas coisas, eu não sabia separar. Quer dizer, muito criança, não sabia lidar com essa espiritualidade, né? Com o real, né? Via espírito. Isso, eu via muito espírito, tinha muito contato com esses seres encantados, mas eu não sabia distinguir, eu conversava com índio, né? Fazia um monte de coisa assim, e eu tinha um problema de saúde. Ou né? seja, poderia ser internado até como esquizofrênico, por quem não entende o que é espiritualidade. Né? Passou o tempo, né? Eu comecei fez esse ritual, onde ela sentou o meu caboclo e me deu para a mestra Paulina. Isso foi passando o tempo. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, né? Eu fui para o Kardec, eu queria ser kardecista. Comecei a estudar o Evangelho, né? Lá no Kardec, numa das reuniões, um mentor lá, que é o irmão Paulo, era do dirigente do Centro Espírita, falou assim, olha, o seu lugar não é aqui. O seu lugar não é nesse espaço aqui. Seu lugar é em outro... Ele não falou terreiro assim, né? Outra banda. Em outro lugar que a sua espiritualidade não é para esse nível daqui. Mas eu não entendia. Eu queria ser kardecista. Nesse mesmo ano, eu tinha um tio meu que foi visitar Recife, fazia 20 anos que ele não ia lá. E do nada, eu morava com meus avós, né? Eu decidi vir para São Paulo com eles. Não conheci o candomblé, eu conheci a Jurema, só aquela parte superficial total. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, aí que começou todos os problemas a voltarem, né? Eu tinha 15 anos e eu comecei a ter bronquite asmática crônica. Quer dizer, o mestre lá ainda no kardecismo previu que estava chegando o seu momento. Né? E ele falou, você vai conhecer uma pessoa, tudo que ele falou para mim, esse irmão Paulo que seguia de luz, do seu Ari, aconteceu aqui em São Paulo. Só que eu não imaginava, eu tinha 15 anos, eu tinha outros objetivos, né? Ir para casa desse meu tio para trabalhar e que eu queria dar uma vida melhor para minha família. Então, eu já era sozinho. Aí eu falei, eu vou para São Paulo para trabalhar e consegui me estabilizar. Chegando aqui, eu comecei a ter essas crises de bronquite crônicas direto. Numa dessas crises, eu comecei a procurar emprego, era a época do Collor, era a época de 90, 89 para 90, se eu não me engano, né? Sim. E eu estava procurando emprego. Esse dia, eu fui para procurar emprego, tinha uma encruzilhada, que eu não sabia que era um terreiro. Tinha um terreiro de encantaria lá. Só que eu não sabia, e me deu uma crise asmática bem na porta do terreiro. Nisso, a minha primeira mãe de santo estava varrendo ali. Eu parei para respirar, isso era mais ou menos às 5h30 da manhã. Eu parei para respirar, pegar fôlego para ir procurar emprego. Ela falou, menino, você está com algum problema? Eu falei assim, eu tenho bronquite. Nisso, ela me deu entra aqui, me deu um copo de café com leite que eu bolei. Nisso, quando eu acordei, já era 15h30 da tarde. Não sabia o que tinha acontecido, né? O dia tinha transcorrido inteiro, né? E tu lá. E quando eu acordei, estava lá o encantado dela, que era o pai Agostinho, que era o encantado da Bahia, o encantado da Maria Rosa de Légua, e a dona Zeferina da Bahia. Ele falou assim, olha, hoje começa a sua iniciação, você nasceu babalorixá. Eu falei, moço, eu preciso arrumar um emprego. Eu não preciso, eu não sabia o que era babalorixá. Pessoal ousadinho, né? Já estava com o ebó pronto, tudo. Eu falei, moço, olha, eu moro com meu tio vai me matar, né? Eu preciso arrumar um emprego, né? E tomei aquele susto, não sabia. Mas eu peguei e fiz o ebó. Ele falou que ia sarar minha asma, eu peguei e fiz o ebó. E fui para casa. Aí cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar pro meu tio, né? Não falei nada para ninguém. Fiquei lá, fui para a escola, jogando na escola, o que aconteceu? Bolei de novo. Caí duro lá, no meio da sala. Aí tinha uma amiga minha que ela falou assim, ela chamava de Sim. Eu falei, Sim, o que aconteceu com você? Eu falei, nem eu sei. Aí eu falei, que eu vou voltar na mulher de novo, né? Pra me ver que diabo é isso. Outro dia, bati na casa da Dona Maria, minha filha da mãe, bati na casa dela, falei, a senhora, tô dormindo de novo. Mas eu precisava de um emprego, né? Porque eu tinha um monte de dificuldade, eu passava necessidade, né? Porque os meus tios me deram muitas coisas, só que assim, eles me obrigavam a querer que eu fosse uma coisa que não estava no meu caminho. Só que eu precisava trabalhar e eu queria estudar. Eu estava na 8ª série na época, e eu voltei lá na minha sacerdotisa. Aí ela falou, você nasceu babalorixá, você precisa iniciar. Eu falei, mas minha senhora, eu preciso arrumar um emprego. E ela falou assim, volta aqui no domingo. Ia ter uma gira
lá, né? Um toque lá era uma casa de Nagô e encantaria. A minha primeira mãe de santo, Dona Maria de Chapaná, ela foi ensinando no Nagoebá, e ela... Nagoebá, né? Tipo sítio do Paiadão, aquelas coisas todas. E ela, como ela era maranhense, ela tinha os encantados, né? E ela escutava essa parte de encantaria e Nagô, né? E ela falou assim, a minha casa, ela gostava muito da Umbanda também. Sim. Ela gostava dessa... Lá no Maranhão tem as Umbandas de lá, tem todos esses encantados que são de lá, que aqui em São Paulo é de outra forma, né? As Umbandas daqui. E nisso eu fui no domingo lá para tomar uma consulta, bolei de novo, né? E começou a ter esses problemas. Eu falei assim, eu precisava trabalhar para poder conseguir entender qual era o meu destino daqui para frente. Nisso eu conheci com meus Zé Boys, fiz um bori lá, né? Aí parou os problemas de estar bolando. Aí eu consegui, falei, pai Augusto, eu preciso arrumar um emprego, né? Comecei a estudar. Quantos anos disso? Isso eu tinha 14 para 15. Aí com 15 anos, nisso eu consegui arrumar um emprego. Com 15 anos, eu decidi me iniciar. Aí primeiro eu fiz... Com 15 anos? Com 15 anos. Eu fiz a parte da encantaria, com ela que falava Mina Caboclo, né? E ela me consagrou para o Batalá, dentro do Nagô. Porém, eu tinha um vazio em mim. Falei, mas por que eu não quis para o Batalá? E eu sentia muito, tocava para o eu sentia odeio, mas naquela época não se perguntava, que nem se pergunta hoje, né? Sim, não tinha esse acesso. A gente tinha que era isso e isso ela fazia. Isso é bom para ele, vai ser bom para você. E nisso, eu sei que um dia o Pai Agostinho ele falou assim para mim, olha, você vai iniciar aqui, mas você vai para o Quetu. Lá que é a sua nação. Tinha falado isso? O guia lá, o encantado. Olha que interessante, viu? Né? Quer dizer, no caso, isso foi... Oxalá foi essencial no começo para a questão de saúde e coisas do gênero. E eu me iniciei lá no dia 17 de abril de 1991. Isso na Goiabá, né? Na Goiabá. Na Goiabá não raspa. Dizem que tem. O senhor pode até ressaltar se é de fato, se é uma realidade, uma questão no meio da pergunta, sem querer interromper seu raciocínio. O Nagoebá dizem que não raspa porque foi uma perseguição com muita força por questão da polícia, né? Aí são iniciados por orixá, são considerados iniciados por orixá, tanto como qualquer pessoa raspada, tá? Tem essa... Tudo ritualística, porém eles faziam só a moeda. Eu hoje, depois que eu me liguei, porque eu já tinha, porque assim, faz a moeda aqui, faz uns é melhor raspar de vez. É melhor raspar. Eu já vi essa base. Mas tem uma questão cultural, né? Isso foi perseguição cultural, de polícia, lá no caso, em Pernambuco, não foi isso? Eu não sei se hoje, né? Como eu depois que fiquei com a minha mãe lá, com ela 12 anos, eu fiquei até ela falecer, né? Então, eu não sei como é hoje o Uebá, que eu não adentrei ao Uebá, porque eu me dediquei mais à encantaria. Entendi. E eu comecei a estudar muito o candomblé Quetu, eu tinha paixão pelo Quetu. Apesar de ser culto Yorubá tanto quanto na Goiabá, mas tem muitas diferenças. Ele me encantou, de estudar, ele me encantou de uma forma que eu falei, eu estava lá, mas eu queria muito entrar no Quetu. Não sei porquê também.